Caríssimos irmãos e irmãs, paz e bem, hoje, 1º de julho, o mês está iniciando, mais um mês, quarta-feira, nós louvamos a Deus por todas as conquistas até aqui, todas as pessoas que estão recuperadas, aquelas que estão vencendo o medo, vivendo, apesar das dificuldades, de maneira cautelosa, mas vivendo na normalidade do seu dia a dia. Hoje iniciamos mais um mês, o mês de julho. Pedimos, e por isso começamos com oração, pedindo ao Senhor que este mês seja melhor do que os 6 meses já passados deste ano, e que nós nos comportemos também melhores para que assim a gente tenha resultados melhores. Então, no dia de hoje, nós fazemos memórias das datas comemorativas. No dia de hoje, no ano de 94, foi a instituição do real como unidade monetária. Também no dia de hoje é o Dia Mundial da Arquitetura e a primeira Olimpíada em Olímpia, na Grécia, em 776 a.C. E a Festa Nacional do Canadá. Então a gente faz memória a essas datas comemorativas importantes e porque nós rezamos, unimos e celebramos a vida. Vamos, portanto, escutar o Evangelho e eu convido a você de já a divulgar este áudio aos seus contatos, a deixar o seu like aí, o seu comentário, a sua participação e convidar outras pessoas a se inscreverem também no nosso canal de comunicação. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 8, os versículos do 28 ao 34, que diz: Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gardarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: Que tens a ver conosco, filho de Davi? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles, estava passando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse: Ide. Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo, para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram. Indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aí mais uma oportunidade de refletir a palavra de Deus, hoje do Evangelho de São Mateus, capítulo 8, os versículos 28 ao 34. Este é o primeiro exorcismo do Evangelho de São Mateus. Depois de acalmar a tempestade, como escutamos ontem no Evangelho, que apavorava os discípulos, Jesus vence a própria raiz do medo, o diabo. A libertação que Jesus opera atinge aquele que detém o poder da morte e, assim, liberta os que, por medo da morte, eram escravos da vida. Diabo quer dizer divisor, aquele que divide, através da mentira, através do engano e de tantas situações. Ele, o diabo, é o pai da mentira, como São João, no capítulo 8, versículo 44, vai dizer. Ele divide o ser humano da sua verdade, filhos e irmãos. Os endemoniados não são livres, ou seja, senhores de si mesmo, mas possuídos, escravos. E assim simbolizam a realidade humana em maior ou menor grau, possuída pelo desconhecimento da verdade. Estamos todos nós em algum nível divididos da realidade, mais ou menos entranhados de tudo e de todos. Feitos para a vida e a liberdade, o ser humano, uns mais, outros menos, encontram-se habitados pela morte e mortos na sua liberdade. Nos possuídos, o mal se apresenta em seu estado agudo. É mais fácil vê-lo, diagnosticá-lo, atacá-lo. O mal crônico, corriqueiro, cotidiano, talvez o da maioria de nós, pode, entretanto, ser até mais insidioso, pois se mascara, se camufla, tem 2 caras.
E aí é mais difícil de constatar e, portanto, de atacá-lo para derrotar. O exorcismo, o seu significado mais profundo, restitui o ser humano a si mesmo, a sua liberdade, a vida. O exorcismo é parte essencial da atividade de Jesus. O mal não é mais uma fatalidade, é possível vencê-lo. Sempre estaremos expostos ao mal e ele nos amedrontará. Temos, porém, a responsabilidade de enfrentá-lo. Uma coisa é ter medo, o que é absolutamente normal e sinal de normalidade. Outra coisa é ser possuído pelo medo, o que é mal e sinal de que alguma coisa não está nada bem em nós. Jesus exorciza com a palavra. Sua palavra é a força. A palavra é a casa da verdade. A palavra é a própria verdade. Ela tem o poder de desmentir e desmascarar a mentira que nos engana na profundidade do nosso ser. Enquanto a incredulidade nos torna filhos do pai da mentira, a fé nos faz filhos e filhas do pai da vida. Somos escravos do medo na medida em que não cremos. À medida que cremos, nos libertamos do medo. Medo e fé se opõem, como trevas e luz, morte e vida. O exorcismo é uma luta entre desconfiança e confiança, entre uma luta entre morte e vida, e uma luta que dura a vida toda. Só se concluirá quando nos confiarmos ao Pai da vida e nos confiarmos total e verdadeiramente a Ele, que nos deu a vida e quer que nós a vivamos em plenitude. Quando nós escutamos esse evangelho, sobretudo porque fala dos porcos, tem um certo grau que nos envolve, não é fácil compreender essa atitude de Jesus nas circunstâncias em que o evangelho é mostrado, como tampouco o pedido dos demônios de tomar posse dos porcos. De qualquer maneira, por mais que nos detenhamos na história, convém que nos aprofundemos na mensagem que todos os atos de Jesus oferecem para nós. Por isso eu convido você a fixar o seu olhar na reflexão sobre a atitude daqueles cidadãos que, apavorados pelo que viam, temeram que a presença de Jesus entre eles fosse causa de maiores transtornos e, assim, muito politicamente, pediram-lhe que não permanecesse em sua cidade, mas que continuasse em frente, abandonando as terras e a região deles. Essa atitude, que talvez também seja naquela inconsciente, porque não sabiam que era o Senhor. Hoje, mais consciente, nós que sabemos que é o Senhor, mas mesmo assim, tantas vezes queremos que Ele passe adiante, para não nos tirar do nosso comodismo. Os pastores e os habitantes daquela cidadezinha pequena, em lugar de admirar Jesus, das suas atitudes, o seu poder, e de acorrerem-se às suas ordens, encheram-se de medo e deram-lhe um cortês mais rápido e definitivo a Deus. No evangelho anterior, que nós escutamos ontem, demonstrou-se o poder de Jesus sobre os elementos da natureza, o vento e mar. Neste de hoje, São Mateus dá a conhecer o poder do Senhor sobre os poderes vivos, que lutam contra o reino de Deus, sobre os poderes infernais, sobre o espírito do mal. Por isso, mais que temer o demônio, devemos confiar em Jesus, que não permitirá que sejamos tentados além de nossas forças. Lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, 10:13, ele nos lembra dizendo: não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentados além de vossas forças, mas com a tentação ele vos dará os meios de suportá-la e sair dela. Então, como nos lembra São Paulo com este texto, vamos ter mais confiança. Tenhamos confiança de verdade no Senhor, nas atitudes dele, e nos entreguemos a ele, para que assim ele possa fazer as maravilhas que quer e precisa na vida de cada um de nós. Nós vamos ter a mesma atitude daqueles que pediram por egoísmo, por medo, pediram que ele passasse adiante. Muitas famílias, muitas pessoas individualmente, hoje ainda se comportam desta forma, pedindo que Jesus passe adiante. Ou pior, vivendo como se não soubesse nada de Jesus, como se não conhecesse a sua palavra. Porque a palavra do Senhor é exigente, ela pede mudança de vida, ela pede mudança de comportamento, e nós estamos muito acostumados com a nossa vidinha,
o nosso comportamento, as nossas atitudes e começar diferente, fazer diferente, tantas vezes exige de nossa parte um gastar de energia que não estamos dispostos. Agora, aqueles que amam e querem de fato optar pelo Senhor, fazem diferente e fazem a verdade na verdade. Por isso, é preciso que façamos de fato das nossas atitudes uma oração, dizendo a Ele: Senhor, não te afaste de nós, fica conosco, porque nós sem Ti nada somos, nada podemos, nada esperamos. Fica conosco para que nossa vida possa ser santificada e o Senhor nos ajude a cumprir a divina vontade que vem de vós para a nossa vida. É isso que nós pedimos e desejamos do Senhor para nós. E que você, meu irmão, minha irmã, possa cada dia buscar verdadeiramente querer estar na presença do Senhor e deixar Ele agir na sua vida como o Senhor que é. Como o Senhor que veio para nos libertar, nos dar novamente o paraíso que nós, pela força do pecado que permitimos na nossa vida, fomos tirados. Que o seu dia seja abençoado, que este mês seja um mês de bênção. Que você faça coisas diferentes para ter consequências, resultados diferentes. E assim, busque mais e mais criativamente estar na presença de Deus. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.